a iniciativa de congressistas americanos de travar a venda de armas para o Brasil. Uma ação que parte de uma preocupação com declarações públicas do presidente brasileiro, que ataca o processo eleitoral do próprio país, que ataca os ministros do Supremo Tribunal Federal. Declarações que levantam preocupações quanto a uma possível aventura golpista. Um presidente que faz isso, aliás, dizendo ser apoiado pelos militares, pelas Forças Armadas. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 8 de agosto de 2022. Dia em que a agência de notícias Reuters publicou uma reportagem revelando que congressistas americanos estão travando a venda de 220 mísseis Javelin dos Estados Unidos para o Brasil. Isso devido a preocupações com o discurso golpista do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. O Brasil fez a proposta para comprar esses armamentos ainda em 2020, por 100 milhões de dólares. Mas, para o negócio se concretizar, é preciso o aval do Congresso americano. Mísseis Javelin são lançados por equipamentos portáteis e são um armamento de defesa contra tanques de guerra. Esses mísseis apareceram no noticiário em 2022 porque eles são largamente utilizados pelo exército ucraniano para combater veículos blindados russos na guerra que se arrasta no país desde fevereiro. Os Estados Unidos são os principais fornecedores do armamento para a Ucrânia. Quando o governo dos Estados Unidos recebeu a proposta brasileira pelos mísseis, o presidente americano era o republicano Donald Trump, a quem o Bolsonaro sempre se alinhou sem restrições. A venda fazia parte de um estreitamento dos laços entre os dois países, que são aliados geopolíticos históricos. Esse movimento incluía convênios de intercâmbio militar e a concessão de status privilegiado ao Brasil como parceiro da OTAN, Aliança Militar Ocidental, que tem os americanos como protagonista. O Departamento de Estado americano deu sinal verde para o negócio em 2021, já sob a administração do novo presidente, o democrata Joe Biden. O governo, então, enviou a proposta brasileira para as comissões de relações exteriores do Senado e da Câmara, que são presididas por congressistas democratas. Segundo a agência Reuters, essas lideranças enviaram uma série de questionamentos para o Departamento de Estado americano, perguntando sobre a pertinência de vender esses armamentos para um país que não precisa deles no momento e destacando o histórico de violações de direitos humanos no Brasil sob o governo Bolsonaro. Ainda de acordo com uma fonte que falou reservadamente à agência Reuters, os congressistas pensam em adiar o seu parecer para depois das eleições brasileiras de outubro, devido à apreensão com a retórica golpista do Bolsonaro, que ataca as urnas eletrônicas sem apresentar provas e já chegou a sugerir que não iria aceitar uma eventual derrota nas urnas. Atualmente, a corrida ao Palácio do Planalto é liderada pelo ex-presidente Lula. Mais do que atacar o sistema eleitoral, o Bolsonaro repete com frequência que é chancelado pelas Forças Armadas, justamente quem seria responsável por operar os mísseis Javelin. Esse ambiente de contestação constante do sistema eleitoral é algo que está fresco na memória dos americanos. Ele chegou ao ápice em 6 de janeiro de 2021, quando uma turba de apoiadores do Trump invadiu o Capitólio para acossar congressistas e tentar impedir a formalização da vitória do Biden na eleição do ano anterior. Antes mesmo do resultado das urnas, Trump passou a campanha dizendo que a disputa era uma fraude, sem apresentar nenhuma evidência. Essa retórica golpista se baseava numa teoria da conspiração, nunca comprovada, de que os votos enviados por correio naquele pleito seriam uma estratégia para eleger Biden por baixo dos panos. Esse discurso de que a eleição de 2020 foi uma fraude ainda mobiliza as forças políticas nos Estados Unidos. Também em outubro deste ano, o país terá eleições parlamentares de meio de mandato, e as projeções indicam vantagem de nomes do Partido Republicano, que encampam a retórica do Trump, de que Biden é um presidente ilegítimo. Entre junho e julho, o Congresso americano foi palco de uma comissão que investigou a conduta do ex-presidente Trump nos eventos que culminaram na invasão do prédio do Congresso americano, o Capitólio, em janeiro. No Brasil, o Bolsonaro vem repetindo a fórmula aplicada pelo Trump, com seguidos ataques às urnas e ao Tribunal Superior Eleitoral.
Em julho, ele reuniu embaixadores estrangeiros no Palácio do Planalto para uma reunião de 40 minutos, na qual ele apresentou alegações falsas e distorcidas sobre o inquérito da Polícia Federal a respeito de um ataque ao sistema de informações do TSE em 2018. A reunião repercutiu internacionalmente e o paralelo com Trump foi feito por veículos de imprensa do mundo todo. Dias depois da reunião, o secretário de Defesa americano, o Lloyd Austin, viajou ao Brasil para um encontro com autoridades da América Latina. No evento, ele afirmou que o que aproxima os países da região é, abre aspas, o profundo respeito pelos direitos humanos, o compromisso com o Estado de Direito e a devoção à democracia, fecha aspas. Teve recado para o Brasil em público, como o do Lloyd Austin, e teve recado para o Brasil nos bastidores, conforme informações também da agência Reuters. No fim de 2021, o William Burns, diretor da CIA, a agência de inteligência americana, também viajou ao Brasil. E, de acordo com a Reuters, o Burns disse a integrantes do governo Bolsonaro que o presidente brasileiro deveria parar de tentar minar o sistema eleitoral. Essas falas sugerem que a retórica golpista do Bolsonaro pode não ter muito sucesso com Biden. Biden, que aliás chamou a democracia brasileira de vibrante depois do Congresso das Américas organizado pelos Estados Unidos em junho. Biden que, segundo a agência Bloomberg, teria recebido um pedido particular de Bolsonaro para ajudar o presidente brasileiro a se reeleger em outubro. A quick rundown of the situation in Brazil. We had a meeting this morning with Bob McNamara, Max Taylor, and General O'Mara, who's come up overnight. And we decided on the basis of the information that had come in this morning, go ahead and... Você ouve aí a gravação de um telefonema de 31 de março de 1964, que traz uma conversa do então presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, e o subsecretário de Estado George Ball. O telefonema aconteceu horas antes do golpe de Estado que derrubou João Goulart da presidência do Brasil e deu início a um período de 21 anos de ditadura militar no país. O George Ball estava atualizando o Lyndon Johnson sobre o andamento da Operação Brother Sun, por meio da qual os Estados Unidos mandaram uma frota naval para a costa sul do Brasil para dar apoio às forças golpistas em caso de resistência do governo Goulart. Tropas do Exército Brasileiro se deslocavam desde Minas para o Rio de Janeiro para depor o então presidente, num golpe que contava com o apoio de setores do empresariado, da Igreja Católica, da imprensa e tinha respaldo americano. A Operação Brother Sun era um ato final de uma série de ações tomadas pelo governo americano para patrocinar a derrubada do Goulart, que vinha assumindo um discurso socializante e pró-reformas de base. O mundo estava em plena Guerra Fria, que dividia o planeta entre países sob a esfera de influência da União Soviética e sob a esfera de influência dos Estados Unidos. Os movimentos do João Goulart o colocavam, na visão dos Estados Unidos, em uma posição alinhada ao comunismo soviético. Uma série de telegramas trocados pelo embaixador americano no Brasil, Lincoln Gordon, com o Departamento de Estado do país nos meses que antecederam o golpe, ilustram a atuação dos Estados Unidos. Por meio de think tanks e linha direta com parlamentares e governadores, o governo americano ajudou a disseminar valores anticomunistas e conspiratórios no sistema político brasileiro. O governo do João Goulart foi deposto na virada daquele 31 de março para 1º de abril. Não foi necessária a intervenção militar direta dos Estados Unidos. Estudiosos da época, no entanto, afirmam que o respaldo militar dado pelos americanos aos golpistas encorajou os militares a darem andamento à derrubada do Goulart. Logo no dia 2 de abril de 1964, o governo americano reconheceu o novo governo brasileiro, presidido pelo Marechal Castelo Branco, um militar manifestamente simpático aos Estados Unidos. Num telegrama enviado à Casa Branca nos dias que se seguiram ao golpe, Lincoln Gordon escreveu, abre aspas, "Estou satisfeito em dizer que a eliminação de Goulart representa uma grande vitória para o mundo livre. Comunistas e elementos de esquerda estão sendo presos pela Lei de Segurança Nacional." Fecha aspas. O Partido Comunista Brasileiro já era proibido no país antes do golpe, e Goulart era um populista que passava longe de implantar a ditadura do proletariado no Brasil.
O Brasil seguiu o script de outros golpes de Estado que tiveram participação dos Estados Unidos na América Latina entre as décadas de 1950 e 1970. No Paraguai, o ditador Alfredo Stroessner ficou 26 anos no poder. Na Argentina, o violento regime militar comandou o país entre 1976 e 1981. E no Chile, o Augusto Pinochet derrubou o governo socialista do Salvador Allende em 1973 para só largar o poder em 1990. Em 2022, a democracia brasileira volta a estar sob risco. A posição dos Estados Unidos nesse cenário, no entanto, parece ser bem diferente daquela do século XX. O Nexo está publicando uma série de ensaios produzidos por participantes do Observatório das Eleições 2022. Essa é uma iniciativa do Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação, que tem pesquisadores de várias instituições brasileiras. Nos próximos meses você vai ouvir alguns deles aqui no Durma com Essa. Hoje, a gente conversa com o Carlos Ranulfo Melo, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. O assunto é a centro-direita brasileira. Carlos, por que a centro-direita brasileira está em crise? Não conseguiu ainda fortalecer a chamada terceira via em torno da candidatura da Simone Tebet, do MDB? Parte da explicação está no resultado eleitoral de 2018, que desorganizou o sistema partidário. O PT resistiu ao tsunami, mas a centro-direita foi fortemente atingida e se desarticulou. Em função disso, os partidos que poderiam conferir musculatura à candidatura, MDB, PSDB, União Brasil e PSD, não tiveram unidade para tanto. O PSDB sequer conseguiu manter sua candidatura e teria um papel chave nessa articulação. O MDB está polarizado pela candidatura Lula. O PSD não conseguiu se definir e divide-se entre Lula e Bolsonaro. Os candidatos a governador da União Brasil dividem-se entre os que apoiam Bolsonaro e os que optam pela neutralidade. Por isso, a eleição de 2022 vai manter o padrão de 2018. E Carlos, diante dessas dificuldades, no que a centro-direita aposta em 2022? Que espaço ela tem aí? O Centrão, progressistas, PL e republicanos, em função dos recursos orçamentários que controlam, e da candidatura do Bolsonaro, vai crescer na Câmara. O mesmo deve acontecer com a esquerda, graças à candidatura de Lula. A centro-direita, como foi dito, não terá candidatos competitivos na campanha presidencial. Portanto, para além de eventuais puxadores de voto entre os candidatos a deputado, suas bancadas estarão fortemente condicionadas ao desempenho de seus candidatos a governador. Mas MDB, PSD e União Brasil só têm chances de vitória em 4 estados com bancadas grandes na Câmara: Paraná, Ceará, Bahia e Pará. E o PSDB joga todas as suas fichas em São Paulo e Rio Grande do Sul, onde a disputa vai ser muito equilibrada, em especial no primeiro estado, que sempre foi crucial para os tucanos. Você pode ler o ensaio escrito pelo professor Carlos Ranulfo Melo acessando o link na descrição deste episódio. E vale acompanhar os próximos ensaios no nexojornal.com.br. Da recepção do discurso golpista de Bolsonaro pelos Estados Unidos às perspectivas para uma centro-direita nas eleições brasileiras, durma com essa. Com o roteiro do Antônio Mami, produção do Conrado Corsaletti, da Letícia Arcoverde e participação do Carlos Ranulfo Melo, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais.